Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, 17ª edição, FENATEV 2021. Agradece às empresas que fazem arte. Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Cultura, TV Gazeta, Ponto Propaganda. Realização: Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta. Produção: Ratimbum Produções de Artes. Se inscreva no canal do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, no YouTube, curta a página do Facebook, Instagram e fique por dentro de toda a programação. Assistam agora ao espetáculo 68, Companhia de Teatro, Minas Gerais. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Começou aqui. Pesa demais a lembrança. Impossível apagá-la. Começou aqui. O rastro fica no asfalto, fica na serra e no vale, fica na pele e na frase. Começou aqui. Seja qual for o destino, seja qual for a chegança, seja qual for o abismo, seja a morte da esperança, seja a vida que se espera, seja o fim, seja o começo, seja uma ponta de lança, seja o punho da espada, seja a fortuna e a miséria, seja o caos, seja a faísca, seja o concreto e a espuma, seja a pesada vigília, seja a leveza da pluma. Ninguém esqueça o que houve, que a história tudo registra. Começou aqui. Começou aqui. Começou aqui. Participasse de reuniões. Reunião para ficar conversando fiado e fazendo fofoca continua proibida. Mas nem nas campanhas da igreja. Para ajudar os pobres eu posso ir. Pobre tem que trabalhar. No dia que puser uma enxada na mão de cada pobre, a pobreza acaba em 2 tempos. E esse padre? Eu não gosto dele. Devia mais se preocupar em celebrar a missa e menos com os pobres. Mas você não... Eu só estou liberando agora porque agora é diferente. Não podemos ficar de fora dessa cruzada contra o comunismo. O problema não foi derrubar o governo, mas instituir um novo projeto de poder. Derrubar o governo foi fácil. Difícil agora é estabelecer uma nova ordem. Você sabe que eu não gosto dessas coisas de política. Não é hora de gostar ou de não gostar. Eu sou tímida, eu fico sem jeito. Você me conhece. Todo brasileiro tem a obrigação de lutar contra o Jango. Nossos negócios estão ameaçados. Você que não está falando de política, está falando de negócio. Tudo que faço é para o bem-estar da nossa família.
Não podemos admitir que os comunistas entrem aqui e tomem tudo que temos. Que horror! Que matem os nossos filhos. Não fale assim. Jango estava destruindo tudo quanto estava organizado no país. A corrupção graçando sem moral e sem limite. Marinheiro sem hierarquia ou disciplina. Qualquer operário se achava no direito de protestar. Trabalhador da terra ameaçando fazendeiro. E empregadinha querendo ser madame. Então o que se ouve por aí é verdade mesmo? O Jango é comunista? Querendo a nacionalização de tudo quanto há. Remessa de lucros. Reforma agrária. Se tentasse entrar na minha propriedade, ia ser recebido a bala. A bala, está escutando? Vai fazer reforma agrária na fazenda dele. Vai pra Rússia. Mas o vagabundo fugiu pro Uruguai com as calças na mão, viu? Mas se o Jango foi derrotado, então o comunismo não ameaça mais nada. O comunismo não foi derrotado, não. Não, ele tá vivo. Ele tá lá na Rússia. E a Rússia querendo mandar ele pra cá. É preciso apoiar a ação cívica, revolucionária e corajosa do nosso exército. Eu não sei não, que eu não entendo essas coisas, mas se você tá falando... E se eu tô falando, é porque eu tô certo do que falo. A igreja, não esse padreco comunista, está reunindo as mulheres mais importantes da cidade, que são respeitadas e possuem uma responsabilidade sobre o futuro da nação. Vamos participar da caravana. No dia 13 de maio, vamos para Belo Horizonte. Engrossar fileiras na marcha da família com Deus pela liberdade. Mourão Filho já fez a parte dele. Agora cabe à família mineira, com toda a sua tradição, mostrar para o Brasil inteiro a vocação de Minas para a liberdade e a ordem. Já decorou o slogan? A minha cor é o verde e amarelo, sem foice e sem martelo. Há dias que valem por séculos na história dos povos. Como definir 13 de dezembro de 1968? Com a edição do AI-5 que jogou o país em sua mais terrível escuridão. O poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, em seu poema Aos que virão depois de nós, indaga perplexo. Que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantos horrores. Os anos de chumbo não deixaram muitas escolhas. Alguns enfrentaram de peito aberto. Outros acreditaram na organização das massas para a derrubada da ditadura. Muitos se calaram. Sobre esses também vamos falar. Mas hoje vamos cantar os que lutaram. Todos eles. Da luta de cada um, o que restou, para além do sonho e das ilusões perdidas, é a certeza de que a luta, seja ela qual for, sempre vale a pena. Mesmo com seus erros e equívocos, mesmo que por vezes o radicalismo seja mais forte que a razão, mesmo que a morte, a tortura, o exílio seja paga para quem luta, mesmo com tudo e acima de tudo, a luta vale a pena. E é por isso que vamos cantar. E nesse canto render homenagem a quem lutou, para que hoje pudéssemos cantar. E cantemos então com Alex Polari, que sofreu todo tipo de tortura, física, moral e psicológica. Nossa geração teve pouco tempo. Começou pelo fim. Mas foi bela a nossa procura. Ah, moça, como foi bela a nossa procura. Mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tanto caco de sonho onde até hoje a gente se corta. Só existe um tipo de resistência: a luta armada contra a ditadura. Aventura! A resistência deve se dar através da resistência das massas. A violência justa contra a violência injusta. Vocês estão substituindo as massas, companheiro. O partido já cometeu o mesmo erro. O partido está sempre cometendo erros. Não há mais possibilidades da via pacífica. É urgente. Essa é a nossa estratégia.
Partir diretamente para ação, para a luta armada. Temos mesmo é que abrir uma frente contra a ditadura, pois ela não vai durar muito tempo. Porque será derrubada antes de amadurecer. Sem a organização do proletariado. A luta de guerrilha sempre foi um instrumento de libertação. Eu não afirmei o contrário. Mas as condições subjetivas. Elas serão criadas no seio da própria luta. A luta armada vai ficar à margem do movimento comunista. Meu camarada, com essa posição e essa política reformista, é o partido que está à margem do movimento comunista. A luta armada exige acumulação de forças. E esta precisa se dar através de todas as formas de luta de massas. Sem uma base de massas organizada, combativa, o movimento armado não vai ter condição para eclodir, ou pior, vai ficar muito vulnerável diante do inimigo. Nossas divergências políticas e ideológicas são muito grandes. Não há como sustentar. Eu tenho pressa! Vocês estão dando armas para o inimigo. Os militares vão reagir. Vão justificar a violência perante a opinião pública. Eles vão endurecer. E nós vamos resistir. Até quando? Muitos já sabiam que vinha chumbo grosso, que não ia dar mesmo boa coisa. Muitos acreditaram na boa vontade dos militares e se ferraram. Muitos lutaram. Muitos se decepcionaram. Alguns decepcionaram. Outros ainda acreditam que a ditadura foi boa e insistem em seu retorno. Há quem diga que ela nem mesmo existiu. Talvez não saibam o que é uma ditadura e o que é uma democracia. O pior ainda estava por vir. 68 está sendo um ano importante para as forças democráticas, companheira. O mês de abril vai ser lembrado como um marco na luta contra a ditadura. Não podemos nos iludir, As companheiro! greves em Contagem estão mostrando para o país inteiro que o operário mineiro está consciente de sua força. Eu concordo com o companheiro. O movimento está sim se ampliando e se estruturando. Companheira, os estudantes também já deram uma grande demonstração de Isso força. mesmo. A Igreja São José nunca viu uma manifestação como nós fizemos. A prisão dos nossos companheiros só revelou que a ditadura está com medo. O povo na rua é uma ameaça real. A greve da Belgo foi uma grande derrota para os milicos. O movimento grevista precisa agora ampliar essa atuação. Não podemos nos satisfazer com essa discussão salarial. Companheiro! Precisamos discutir ação política. Eu acho que não é hora de impor uma pauta política. Ampliar nossas reivindicações. O companheiro está superestimando a organização dos trabalhadores. Por algum acaso, a companheira está com medo da luta? Eu só acho que o avanço tem sido vitorioso porque denuncia o descaso da ditadura com a situação econômica do trabalhador. Para mim, o operário está preocupado mesmo é com a inflação de mais de 30% que devora o seu salário. A vanguarda revolucionária, negando a consciência do trabalhador. Não é nada disso. O que é, então? Essa sua avaliação superestima os trabalhadores e subestima as ações da ditadura. O companheiro está se negando a uma análise dialética da realidade. Eu concordo. A ditadura não está cochilando. Não tem nem 15 dias que Lira Tavares fechou a frente ampla. E Jarbas Passarinho veio a Minas para fazer demagogia e ameaça velada ao operário em greve. Companheira, você não... O assassinato de Edson Luiz foi uma violenta demonstração de que eles estão dispostos a tudo para impedir qualquer avanço da oposição. Para mim, a vinda de Jarbas Passarinho foi uma clara demonstração. Mas de que a greve está incomodando a ditadura! Ele veio, foi calar a boca dos trabalhadores. O companheiro está alimentando a doce ilusão da luta vencida. Ah, e a companheira está com uma postura derrotista e reacionária! Reacionário é levar o operário para uma aventura. Você está falando igual partidão! Eu só estou dizendo que não concordo com a sua postura radical e antidialética. Porque agora a companheira é professora de dialética materialista. Não é nada disso. Eu só estou dizendo que vai ser um tiro no escuro propor greve geral. Se contentar com a discussão salarial é negar a ação política. Partir para uma reivindicação política é estourar com o movimento que está caminhando para a vitória dos trabalhadores. Companheira, você está muito reformista. Para mim, você está com medo do enfrentamento. A minha posição é pela greve geral. Nossa atuação junto aos sindicatos está muito fragilizada. Não tem como passar essa proposta. Eu concordo com a companheira. Não é o momento. Já estamos partindo para a votação? Eu quero saber a opinião do companheiro. Eu concordo com a proposta da greve geral. Então são 2 votos a 2. Temos que aprofundar essa discussão. Companheiros, a cidade industrial foi ocupada pela PM. Invadiram o sindicato e estão prendendo lideranças do movimento. Mais de 20 trabalhadores já foram presos.
assim! Não fale comigo nesse tom! Por favor, mãe. Por favor, filha. Então me diz a verdade. Será que você não entende? Entendo. Entendo que parece que a senhora tá com medo. Medo? Medo de quê? Eu não tenho medo de nada. E é por isso que não me diz a verdade. Mas não tem verdade nenhuma. A senhora tá sabendo alguma coisa do papai e não quer me contar? Quem dera eu soubesse de alguma coisa. Papai não viajou nada, né? Ele não viajou. Então onde é que ele tá? Eu não sei. Como é que não sabe? Eu não sei, filha, eu não sei. Você conhece o seu pai. Sempre metido em confusão, sempre no meio de operários. E o que tem isso? Com tudo que tá acontecendo. Ninguém pode falar nada. Tá todo mundo com medo. Eu tô com medo. Medo de quê? Os militares. Eles não vão permitir essas manifestações que estão se espalhando no país. Mas pra que papai tem que se meter nisso? Me dá um ódio. É coisa dele, filha. Ele acha que é justo. Mas tem que obedecer aos militares. Eles mandam no país. A gente tem que seguir o que eles dizem e eles sabem o que é melhor pra nós. Eu não sei, não. O seu pai, ele não conversa comigo. Ele acha que é melhor eu não me envolver. Aí ele acha justo o que tá fazendo. Deixando a gente aqui preocupada sem saber nada. Papai sempre foi assim. Não condene o seu pai. Mas a culpa é toda dele. Eu nunca reclamei dele. Porque a senhora é uma boba. Ele é um homem bom, minha filha. Que põe a família sempre em segundo lugar. Pra ele, o mundo são os operários. Não é isso. É isso sim. Vive no meio daqueles vagabundos que só pensam em greve e não querem trabalhar. A vida tá difícil pra todo mundo. Eu acabei de ouvir na Itatiaia que os estudantes estão brigando com a polícia, lá na escola de medicina. Mas o arroxo salarial era importante pra fazer o Brasil crescer. E o Brasil tá crescendo, mas estudante tem que estudar e o operário tem que trabalhar. Mas o seu pai ele não concorda. É por isso que ele tá com os operários. Na quarta-feira teve a manifestação do 1º de maio e o seu pai tava lá. Teve confusão. A polícia jogou bombas. Prenderam muita gente. A senhora tá achando que ele também foi preso? Hoje é sábado, ele ainda não voltou. Eu só fico pensando no pior. Mãe, será que ele foi preso também? Ai, eu não sei, e essa dúvida, ela tá me matando. Eu já rodei a polícia, minha filha. Eu fui até o DOPS e eles não sabem de nada. Ou eles não dizem nada. Me responde uma coisa. O papai é comunista? Eu não sei! Eu juro que não sei! Vocês querem que eu diga uma coisa que eu não sou comunista, eu não sou subversivo, eu nem sou contra o governo. Vocês pegaram a pessoa errada, eu juro que não sou eu não sei de nada, eu não sei de ponto nenhum, eu sou trabalhador. Eu nunca me meti em política. A única coisa que quero é voltar para casa. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Por que vocês estão fazendo isso? Eu só quero ir embora. Tudo isso não passa de um sonho mau, um pesadelo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Terroristas? Fala logo, não fica aí dando notícia pela metade. Um grupo de terroristas que trocou tiro com a polícia. Ai, o que tem isso? Rudinho trocou tiro com a polícia. Estão dizendo que ele é subversivo. O meu Dinho? É, terrorista e... Não, meu Dinho não se mete em política. Mostraram o retrato dele. Dizem que se chama Manuel, mas é o Dinho. Não pode ser.
É alguém parecido com ele. Esse tal de Manuel que se parece com o Dinho, você confundiu. Não, falaram que eles trocam de nome pra poder enganar a polícia. Dinho e Manuel são a mesma pessoa. Mas não pode ser o Dinho. Ele não se mete em bagunça. Como é que vai trocar tiro com a polícia se nem revólver tem? Ele não ia atirar em ninguém. Sabe aquela camisa que você deu pro Dinho de Natal? Então, o Manuel tava usando a mesma. Tem certeza? É verdade. Ele. Me fala que você tá enganada. Você pensou que era o Dinho, mas era o Manuel. Me fala que não é o meu filho. Eu não ensinei isso a ele. Ele é um menino bom. Você sabe porque conhece ele bem. Se ele fez isso, ele me decepcionou muito. Eu vi. Era o Dinho, sim. Mas no fundo, a culpa é deles, né? Que ficam falando mal do governo. Querem derrubar o governo pra quê? Quem que vai governar? Vai por quem no lugar de generais, hein? Olha, por mim, do jeito que tá bom. Eu não tenho que reclamar de nada. Eles não tinham direito de fazer isso com o meu menino. Ele era um menino bom, inteligente, obediente em casa. Era meu filho. Meu filho! Eu nunca fiz nada contra ninguém. O pai dele sempre foi trabalhador, honesto. Quando morreu, até coroa de flores mandaram pra ele o sindicato. Nós somos uma família de bem. Eles não tinham esse direito. Ah, mas dizem que ele era terrorista. Terrorista por quê? Porque ninguém pode lutar contra o governo. Então agora o povo não pode lutar pelo que acha certo? E quando o governo não faz o que tem que fazer, o povo tem que ficar calado no seu canto feito gado? É justo sacrificar o povo pra que o bando de rico fique sempre no bem bom? Você ficou louca falando desse jeito? Fiquei não. Ai, se alguém te ouve. Era isso que o Dinho sempre dizia. Mas eu não sabia que ele estava falando tão sério a ponto de ir pra rua lutar contra o governo. Mas de repente, assim, nem sei como. Como se alguma coisa aqui dentro me dissesse o que eu nunca quis ver. Eu não sabia. Mas parece que eu sempre soube. Então eu não estou entendendo direito. Você não entendeu que o Dinho foi morto pela polícia? Não. O Dinho não morreu, não. O Dinho está aqui, dentro de mim. É isso que eu não estou entendendo direito aqui dentro. A morte do meu filho parece que me deu vida. Agora eu sei que ele estava certo quando dizia que nem tudo estava certo no Brasil. Eu não entendia. Mas agora eu acho que entendo. É por isso que ele está vivo aqui dentro de mim. Não só pelo amor que eu sempre senti, mas agora ele está vivo também porque eu entendi. E eu não entendia. Sabe por que o Dinho era Manuel? O avô dele era Manuel. Era Manuel que morreu porque o Getúlio Vargas matou ele. O Getúlio e aquele tal de Filinto Miller. Então o Dinho era Manuel. E Manuel continuou sua luta na luta do Dinho. Eles invadiram a minha casa procurando por você. Desarrumaram tudo. Pareciam uns brutamontes. E o que eles disseram? Não diziam coisa com coisa. Queriam apenas saber onde você estava, se vinha muita gente aqui e se você gostava de ficar lendo. E o que a senhora falou pra eles? Você gosta de ler, meu Mãe, filho? o que a senhora falou pra eles? O que eu falei? Eu não sei o que eu falei. O seu pai não estava aqui, eu nunca sei o que dizer numa hora dessas, né, meu filho? E o seu pai? Ele nunca tá quando eu preciso. Eu falei o quê? Eu falei o que tinha que falar. Que você não estava em casa e uns amigos seus vinham aqui de vez em quando. Filhos da puta! Eu não quero palavrões dentro dessa casa! Desculpa, mãe. Mas é o que eles são. Quem são esses homens? Não é ninguém, não. Não é ninguém, não. Você tá metido com a polícia? Não preocupa com isso, Preocupa não, mas eu sou sua mãe. Eu tenho que preocupar com você, não tenho? Eu quero saber o que tá acontecendo. É droga? É droga.
Tá metido com marginais e traficantes. Eu vou ter que ficar longe de casa por uns tempos. Ah, mas não vai sair daqui sem antes me explicar tudo, tintim por tintim. Eu não posso. Vai me explicar sim. Mãe. Agora. Ah, menino, fala logo, não me deixa aflita. Eu sou comunista. Comunista? Comunista. Não. Eu não tô ouvindo isso. Meu filho é comunista. Mas comunista nem acredita em Deus. Você acredita em Deus, né, meu filho? Ah, mas não é possível. Você foi batizado e crismado. Por favor, mãe. Eu e seu pai cuidamos para que não falte nada para o seu bem-estar, meu filho. O meu bem-estar, ele não é o suficiente. Ah, e o que mais você quer? E o bem-estar do povo? Povo? Do que você tá falando? Eu tô falando, mãe, do povo simples, do trabalhador, do camponês. Eu tô falando dessa gente que se alimenta de esperança, mas que não tem perspectiva de futuro, mãe. Pessoas sem nem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Ai, tô entendendo isso não, mas o seu pai, ele não vai gostar nada dessa conversa. Não importa, mãe, o que o pai pensa. Ele é seu pai, menino? Eu penso diferente. Olha, não adianta, viu? Querer lutar contra o que Deus fez. Ninguém é pobre porque Deus quer. A pobreza existe porque existe o rico. Ah, mas você é rico! Eu tô deixando de ser. Nós lutamos contra o comunismo. Eu te levei na marcha da família, meu filho. Você gostou? O seu pai... Mãe, eu só tinha 14 anos. E agora tem 19. Eu tô na faculdade. Tá metido com esses estudantes baderneiros. Tô, mãe. Mas eles não são baderneiros, não. Eles lutam por um país melhor. Os comunistas têm que ser banidos. Os militares estão certos de lutar contra os comunistas. Que isso, mãe? Então não. Eles estão prendendo quem pensa diferente deles. Eles estão torturando. Eles estão matando. Não é verdade. Eles querem o nosso bem, meu filho. Quem quer o nosso bem invade a nossa casa. Não. Eles não invadiram. Eles bagunçaram um pouco. Estão querendo me prender, mãe. Já prenderam João Carlos, eu não posso mais ficar aqui. O que você quer dizer com isso? Eu vou ter que sumir por uns tempos. E pra onde você vai? Eu não posso dizer. E é melhor que a senhora nem saiba. Mãe, eu não queria que fosse assim. Quer dizer, por carta. Eu não queria. Mas se eu fosse falar para a senhora certamente ia chorar. Ia tentar me convencer do contrário. Eu não queria te ver chorando, porque convencido eu não seria. Eu tô indo embora. Eu não posso dizer para onde. Eu vou ficar bem. E o mais importante, mãe, é que eu vou estar lutando por uma causa nobre. Pelo menos eu acho que é nobre. A senhora sempre falou de justiça comigo. Me ensinou a ser justo. É por isso que a senhora não vai me ver mais. Eu tô indo embora, mãe, para que o nosso país possa ser um dia mais justo. Mais justo até do que eu, mãe. Que estou partindo sem me despedir. Um beijo, mãe. Eles me chamaram e disseram que eu fui exonerado. Assim do nada? Só isso. Não explicaram, não disseram nada. Mas não tá certo. Você sempre foi um excelente professor, dedicado e competente. Eles sabem disso. Deve ter havido algum engano. Que engano? Sei lá, uma ficha no lugar errado, uma pessoa com o mesmo nome. Talvez não seja você. É isso, alguém com o mesmo nome. Amanhã eles te chamam, te pedem desculpa e tudo volta ao normal. Não tem nada disso. Eles estavam muito certos.
E não tem outro professor ou funcionário administrativo com o mesmo nome que eu. Então você deve ter feito alguma coisa. O que eu poderia ter feito? Eu nunca fiz nada de errado. Só pode ser, porque ninguém é exonerado do nada. Eu nunca me meti em política. E aquelas reuniões? Reunião do sindicato. E não foram reuniões, foi uma reunião. E todo mundo estava lá. Mas você falou que gostaram da sua participação. Eu falei que todo mundo pensava, nada demais. Eu nem queria falar, eles que me incentivaram, me empurraram. Você sabe que eu não gosto disso. Eles disseram que eu falo bem. Será que não foi isso? Como vou saber? Eles devem estar achando que você é comunista. Quê? Subversivo, sei lá, agitador. Você não é comunista, é? Claro que não, onde já se viu? Eu não estou te acusando. Com todas essas perguntas, você é minha esposa. Fica parecendo um interrogatório. Você é que está se sentindo culpado. Eu defendo os ideais da revolução, eu sou um patriota. Eu sempre afirmei que os militares estavam certos ao expulsarem o Jango e que... Espera. O quê? Mas será que... Fala! Um dia, em sala de aula, mas eu acho que não. Eu falei do golpe, em vez de falar da revolução, mas foi sem querer. Um aluno me corrigiu e eu até brinquei com o meu ato falho. Quer dizer, nem foi um ato falho, foi um engano, um equívoco, que eu devia estar pensando em outra coisa, mas aí um aluno, um menino, ele falou que o pai dele disse que a revolução foi revolução mesmo. E quem fala que foi golpe é porque não ama o Brasil e comunista que fala golpe. Mas você não explicou que foi um engano da sua parte? Expliquei, falei, mas ele me rebateu e disse que o pai dele entende dessas coisas porque ele é capitão do exército brasileiro. Ele falou com essas palavras. Depois ele me olhava com ódio como se eu... Será que foi isso? Eu não consigo pensar em outra coisa. Se ele falou pro pai e o pai foi no colégio... Mas isso não é suficiente para eu... Todo mundo sabe que eu não sou comunista. Os próprios alunos sabem. A diretoria do colégio sabe. Mas é o Colégio Militar de Belo Horizonte. Eu nunca escondi de ninguém que eu defendo a revolução. É preciso ter muito cuidado com o que a gente fala. Você tá me acusando? Só tô dizendo que junta isso com a reunião do sindicato, quando você pediu a Eu palavra... não pedi a palavra. Eles que perguntaram se alguém gostaria de falar. Pedir a palavra e dizer que gostaria de falar é a mesma coisa. Você tá me acusando? Não, mas você falou em golpe e participou da reunião. Mas pelo amor de Deus, foi um erro da minha parte. E a reunião... Eles não sabem que foi um erro e nem querem saber. Você acusou os militares de derrubarem um governo legitimamente eleito. Eu não falei nada disso. Você falou em golpe. Falei, mas Como eu não... foi a frase que você falou? Eu não sei. Como não sabe? Tem que saber. Mas eu não sei. Você deve ter falado que os militares deram golpe de Estado no país. Eu não falei golpe de Estado. Você acabou de dizer que não se lembrava o que tinha falado e agora já tá se Mas lembrando. não foi nada disso. Como foi então? Você tá distorcendo tudo. Não foi com essa intenção, eu apenas... A intenção tá na palavra. E eu corrigi logo em seguida. O que demonstrou a sua culpa e o seu medo. Culpa de quê? Medo de quê? Culpa de ter acusado os militares de golpistas. Mas eu não acusei. E medo de sofrer as consequências da sua posição contra os militares. As consequências chegaram. E pode ser ainda pior. Como pior? Você pode ser preso. Preso? Como subversivo. Comunista. Mas eu tô... Tem gente que está sendo preso por muito menos. E os militares estão certos, porque se não for assim, o país vira um caos. A subversão está em todo canto. Dizem que Belo Horizonte é a cidade mais subversiva do país. Mas eu não sou subversivo. Se não fosse subversivo, não teria falado em golpe de Estado. Eu não falei golpe de Estado, entenda isso. O que foi então que você Eu falou? falei golpe, eu devo ter falado o golpe. Ah, agora você já está se lembrando. Eu não tô lembrando de nada. Eu tô falando hipoteticamente. Você é um professor de história. Não fala nada hipoteticamente. Sabe muito bem o significado das coisas. Mas será possível que você não entenda que Eu não tenho que entender nada. Você que tem que se explicar. Mas eu tô te explicando que... Você falou alguma coisa e precisa assumir as consequências do que você falou. Você tá querendo que eu seja preso?
prisioneiro é pendurado em um cano de ferro, colocado sobre 2 mesas. Tal mecanismo ou aparelho é popularmente conhecido como pau de arara. Serve para subjugar companheiros no processo de interrogatório e tortura. O prisioneiro tem as mãos amarradas e, como que abraçando as pernas, tem um cano colocado entre a dobra do joelho e dos cotovelos. O conjunto então é colocado sobre as mesas, ficando o prisioneiro totalmente à mercê, sem nenhuma, absolutamente nenhuma condição de defesa. O pau de arara nunca é utilizado isoladamente. Ele serve apenas de estrutura de apoio, para que o prisioneiro possa ser submetido a outras formas de torturas, várias, que podem ser porradas, choque elétrico, afogamentos. A posição em que permanece o prisioneiro já é suficiente para lhe causar sofrimento. Uma dor que tem o propósito de arrancar a verdade, a confissão de crimes e a delação de outros companheiros, membros das organizações clandestinas de luta contra o governo. Eu nem imaginava que estava sendo seguida. Puta ingenuidade. É claro que já sabiam todos os meus passos. Me jogaram dentro de um carro e me levaram para um lugar que eu nunca soube onde era. A primeira porrada eu ainda estava de capuz. A segunda, a terceira também. Eles queriam saber, era só o que queriam. Codinomes, pontos, aparelho, tudo. E quanto mais eu gritava que não sabia, mais eles me batiam. A rotina era a mesma. Os mesmos horários sempre. As mesmas perguntas sempre. As mesmas porradas sempre. E sempre os mesmos gritos de dor. Eu nunca falei nada, mas eles sabiam de tudo da minha vida. Meu corpo todo doía. Para onde quer que eu olhasse tinha uma cicatriz, um hematoma. No final, eu nem sentia mais quando me batiam. Parece que a gente se acostuma com a dor. Um dia me pegaram. Arrancaram o que restava de minha calcinha. E veio um. Depois outro. Depois outro. Eu acho que só pararam quando eu desmaiei. Naquele dia, ou naquela noite, eu não me lembro. Eu compreendi o limite da maldade humana. Eu tinha 19 anos. E nunca tinha tirado a roupa na frente de um homem. Eu só quero saber uma coisa. É verdade ou não? O país está em guerra contra o comunismo internacional. Por favor, me responda. Eles avançam por todo o mundo, destruindo a civilização ocidental, os valores cristãos, querendo destruir os pilares da sociedade. Não tô querendo uma aula de história e nem pregação anticomunista. Você está querendo apenas ouvir o que te interessa. Quero apenas a verdade. Qual verdade? A dos comunistas? Ou a dos homens de bem? A dos que constroem este país? Ou a daqueles que tudo querem destruir? Aula de moral e cívica? Lição de patriotismo que parece que não aprendeu nenhuma. Há muito tempo, meu pai. Pra mim, patriotismo deixou de ser respeitar as Forças Armadas. Patriotismo é amar o Brasil acima de tudo. Uma vez, quando eu era criança, devia ter meus 8 ou 9 anos, não sei.
Você me exigiu a verdade sobre um problema que houve na escola. Você era uma criança e eu tinha o direito de exigir? De orientar o seu caminho segundo os meus critérios. Quem é você agora para me questionar? Com que autoridade ousa me exigir qualquer coisa? Não, eu não estou exigindo nada. O jornal disse e eu preciso saber. Imprensa comunista! Ah, por favor, mas você acha mesmo que a grande imprensa seja comunista? Eles estão infiltrados em todos os lugares, querendo produzir subversão a qualquer custo. Sua obsessão não tem limite. E o seu interesse em defender os comunistas já começa a parecer suspeito. Vai me denunciar pro DOPS? Você é minha filha. Só por isso não me denuncia? Você é meu pai e me deve a verdade sobre o que estão dizendo de você. Eu sou um médico. Eu sempre me dediquei a salvar vidas, a extirpar o mal. Eu curo pessoas, eu não mato pessoas. Os comunistas matam para impor sua ideologia, assassinam seus próprios companheiros e camaradas, tudo para espalhar o credo vermelho. E por que dizem que você trabalha para os torturadores? Como vou saber? Alguém que quer me destruir, me denigrir, atingir o governo? Foram vítimas de tortura que denunciaram a presença de um médico durante as sessões. Ah, eles inventam tudo isso para saírem como mártires, como heróis do povo. É isso que querem. Querem colocar a população contra o governo. Foram os militares que salvaram este país. Eles sim que são os verdadeiros heróis. Destituíram pelas armas um governo legitimamente eleito. Os militares tiveram o apoio da população. Era a vontade do povo, dos empresários, da igreja, da imprensa responsável. A mesma imprensa que hoje condena o golpe e a ditadura. Não houve golpe! Não estamos numa ditadura. Não somos Cuba, não somos a União Soviética. A história precisa ser corrigida. Somos uma democracia. A democracia mata? Tortura, desaparece com adversários políticos? A democracia censura a imprensa e as artes. Você está agindo como uma fanática. Eu nunca autorizei continuar a tortura num preso político. Não protegi torturadores assinando atestados de óbito nos porões da ditadura. Não me confunda com seus amigos comunistas, que em nome da violência justa executam seus próprios companheiros de partido. Você não sabe do que está falando. Eu jamais faria isso. Eu sou humanista. Eu defendo os militares, é verdade. Mas eu não acredito em tortura, nem mesmo acredito que haja tortura no país. Nunca se pode provar, e se não se pode provar é porque não existe. Era um regime de força. Mas é uma democracia. Era preciso impor limites. A subversão estava se espalhando como praga. Os comunistas estão por todos os lugares. Eu sou contra os comunistas. Mas eu nunca apoiaria um governo que lança a mão da tortura para se manter no poder. É totalmente contra os meus princípios. Eu já nem sei mais até que ponto posso confiar em você. Pode confiar sempre. Eu sou um humanista. Mas você me conhece, filha. Mas todos dizem... O que andam dizendo? Isso não é verdade. Eu não sei porquê, mas meu nome foi envolvido. Eu jamais me prestaria a uma indignidade desse tamanho. Você trabalhou com Gastão na Furtos e Roubos? De onde você conhece Gastão? Foi chefiado pelo Lauro Parente. Como você sabe esses nomes? Eu sei, meu pai. Mais do que você pensa. E tem também o Homero, não tem? Do DOPS. E tantos outros. Mas é claro que eu não sei o nome de todos, pois são muitos. São tantos. E todos tão cruéis. Tão monstruosamente bárbaros. Todos sem a menor culpa, o que os tornaria no mínimo humanos. Mas não. São todos de uma insensibilidade abissal. E você, meu pai, acabou de denunciar e confirmar tudo que alguns companheiros que foram suas vítimas estão denunciando. Você faz parte do sistema de tortura no Brasil. Você é um deles. Meu pai. Acho melhor você sair da minha casa.
Vocês não são seres humanos. Eu não sei bem o que são, mas afirmo que não são seres humanos. Você, meu pai, é um monstro. Em quem a desumanidade atingiu o mais alto nível. Eu sou apenas um patriota, que coloca o país acima de tudo. Patriotismo? Patriotismo é construir um país para todos. E você não precisava ter me mandado embora. Eu já estava com as minhas malas prontas. Brasileiros. Dizia sempre de sua hombridade, de seu patriotismo. Homens que colocavam o país acima de tudo. Acreditava, assim, que eles poderiam consertar o Brasil, que naquele momento vivia uma grande crise econômica e política. Meu pai acreditou. Ele me ensinou a respeitar os militares. Eu não sei porquê, me ensinou também a temer a farda e o coturno. Eu tento me lembrar todos os nomes. Eu tento lembrar, mas eu não vejo seus rostos. Os que se foram, eles pouco deixaram de si nas marcas do tempo. Apenas suas memórias. Elas ainda me perseguem, e suas lutas que perseguem a história. Eu lembro as suas palavras, embora eu não veja seus rostos e nem recorde seus nomes. Talvez Paulo, Juarez, Murilo, Luzia. Seus nomes não foram escritos e se confundem com rostos desfigurados. Ubaldo, Célio, Geraldinha, Garcia, Jaime. E o João? Sabe o João? Ele caiu. Seu corpo no meio da rua, todo crivado de balas. O João tinha 17 anos e um sonho na vida. O João que acreditava em transformar o mundo. Que tinha uma namorada que separou dele porque ele foi para a luta armada. João. Ele caiu todo crivado de balas. Porque queria mudar o mundo. Que tinha uma namorada que não sonhava. Que não morreu crivada de balas. O João. Sabe o João? Naquele dia,
A impressão que se tinha era que todo o contingente policial militar havia sido deslocado para o centro da cidade. Exército e PMs, todos fortemente armados. Eu tinha um ponto com Camila. O tempo ia passando. Eu precisava apertar o passo, mas eu não podia chamar muita atenção. A minha vontade era correr, mas eu não podia. Quando eu estava próximo ao local do ponto, eu virei uma esquina e eu vi o corpo de Camila caído. Era a Camila. Eu fiquei ali parado, estático, sem ação. Eu não pude chorar Camila. Eu desviei meu caminho, segui em frente. Eu não podia olhar para trás. O meu pai não voltou do trabalho. Sempre quando ele chegava em casa, a gente se reunia. A gente falava do que a gente pensava, do que a gente fazia. Eram momentos que a gente podia refletir sobre os nossos atos, sempre justos, respeitosos e solidários. Soubemos depois de muito tempo que meu pai não voltaria mais. A gente ficou triste. Sem suas conversas e suas gargalhadas que encantavam todo mundo. Mas nossa casa não ficou menos justa. E nem menos solidária. As lutas são muitas, sabemos. E não são fáceis. Muito ainda a conquistar. Muito a superar das dores vividas, das marcas profundas que tanto custam a cicatrizar a alma. Perdas e danos que, contabilizados, deixam a certeza de que a luta foi justa e de que os caminhos, por mais tortuosos, foram os possíveis. Nós vivíamos pela urgência, caminhando trôpegos, sedentos de ar, famintos por um dia de sol. A luta foi justa. Muitos caminhos a lutar para que o novo dia amanheça em cada canto e traga nova luz para novas lutas e novas conquistas. Canta, canta uma esperança. Canta, dando uma alegria. Canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia. Canta a canção do homem. Canta a canção da vida. Canta, trabalhando a terra e tomando vinho. Canta, 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 canta a canção do gozo. Canta a canção da graça. Canta mais, preparando a tinta, inventando